graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia de vida, por nós estarmos aqui nessa segunda-feira, a nossa consagração, no espaço profético Rema, na rua Mário Barbeiro, 121 Vila Valqueiro. E eu quero que essa boa notícia seja espalhada por nossa rua, pela vizinhança, por todo o bairro, porque o Evangelho de Cristo Jesus é a boa notícia que conduz o homem à salvação, conduz o homem a uma vida abundante. E você é o mensageiro que carrega essa mensagem de esperança. Essa boa notícia está em suas mãos, está na mão da igreja, que é a voz profética nesse mundo desesperançoso. Você é a voz profética, é a voz que clama no deserto, é a voz que produz no deserto um grande manancial de águas vivas, é a voz que faz surgir água da rocha, é a voz que faz descer do céu o maná. A igreja é a voz profética, é a voz que cura, é a voz que liberta, é a voz que salva. A igreja é o portador dessa boa notícia que conduz o homem a uma nova natureza, ao batismo nas águas, ao batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas, novas línguas, visões, revelações. A igreja é a voz que traz à existência aquilo que não existe, é a voz que anuncia o mundo profético da vinda do nosso Senhor e Salvador. Portanto, está tudo consumado, mas o vento impetuoso continua soprando, e nós somos movidos por esse vento impetuoso, esse vento que revela as profundidades do coração do homem, esse vento que abala os alicerces do natural e estabelece o sobrenatural em nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, por isso que a igreja está aqui, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, contra a sua vida, contra a minha vida. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Nós somos o portador dessa boa notícia. E agora nós vamos provar dessa boa notícia, dessa palavra, a palavra que o apóstolo Paulo escreve, que ela é inspirada por Deus e apta, é a palavra que traz vida, é o verbo encarnado. Então, que agora você possa ficar atento, porque o Espírito de Deus vai falar através das Escrituras Sagradas. Nós vamos abrir a carta escrita por um pescador humilde, que estava na beira da praia, do mar da Galileia, passou a noite inteira exercendo o seu ofício, exercendo a profissão que trazia o sustento para a sua casa, para a sua vida. E aí estava passando nesse momento o homem de Nazaré, e escolheu o barco desse pequeno e humilde pescador que passou a noite inteira sem pescar nada. E o homem de Nazaré viu aquele pequeno e humilde pescador lavando as redes, e chega para ele, pede para entrar no barco, chegar no barco um pouquinho para mais da margem, e ensina a multidão, e depois fala para esse pescador: olha, vamos voltar ao mar.
E esse pescador fala para o homem de Nazaré: olha, eu passei a noite inteira pescando e nada peguei. E Jesus, o homem de Nazaré, fala: vamos ao fundo do mar e você vai lançar as suas redes. E é esse homem humilde, pequeno pescador chamado Pedro, falou para este homem de Nazaré, as duas palavras: lançarei a rede. E daquele dia em diante, Pedro se tornou um pescador de homens. E daquele dia em diante, teve experiências fenomenais, sobrenaturais, o homem de Nazaré. Daquele dia em diante, recebeu do alto o revestimento do Espírito Santo. E daquele dia em diante, pregou. Com a sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram ao homem de Nazaré. E no final da sua jornada ele escreve, segunda carta de Pedro, que hoje está em nossas mãos e nós vamos ler. Olha que história sensacional! Quando Jesus entra na vida de um homem, a história desse homem é transformada para algo grandioso, e não é diferente nos dias de hoje, na tua vida, na minha vida. Quando Jesus entra na vida de um homem, é para mudar a sua história, apontar destino, cumprir propósitos. E hoje nós vamos falar sobre a escrita deste pequeno servo, humilde pescador, que se tornou um apóstolo, onde Jesus revelou para este homem coisas extraordinárias. Este homem escreve dizendo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: que maravilha! Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Todo relacionamento com Jesus, com as coisas de Deus, há necessidade do crescimento. Mas o que é crescer na graça e no conhecimento? Crescer na graça é você crescer no relacionamento de intimidade com Deus. Assim como Pedro cresceu em graça diante daquele que o vocacionou, daquele que o chamou, ele foi se relacionando cada vez mais intimamente com Jesus e cresceu na graça. Ou seja, nós precisamos crescer, desenvolver essa intimidade mais profunda com o Pai, através de Cristo Jesus. Então, quando você conhece mais intimamente o vosso Pai que está no céu, mais você cresce na graça. Crescer na graça é crescer na intimidade com o Pai através de Cristo Jesus, ou seja, o Espírito Santo que hoje conduz a igreja. Crescer na graça é você crescer nessa intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Crescer na graça é exatamente isso, a chegar ao ponto, como Jesus disse, que todos sejam um. Aí é o ápice do crescimento.
quando todos sejam um, assim como sou eu e o meu Pai que está no céu, seja também eu e você, sejamos nós um. E aí é o ápice do crescimento na graça. Precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa clareza. Agora, o que te leva a crescer na graça? Qual é o caminho para que você e eu possamos crescer na graça? Ou seja, é crescer no conhecimento, porque essas duas questões, graça e conhecimento, estão conectadas, estão interligadas. O que é crescer no conhecimento? Ou seja, é você cada dia mais conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, conhecer a letra. Jesus dá um exemplo claro de conhecimento do que ele diz, a importância do conhecimento do que ele ensina e a importância da prática desse conhecimento. Graça e conhecimento está exatamente quando Jesus diz: olha só essa história que eu vou contar para vocês. O homem considerado prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Sim, mas Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, exatamente graça e conhecimento é você ouvir, aprender do que Jesus está falando e você praticar o que Jesus está falando. Quando você começa a praticar o que Jesus está falando, você começa a exercer intimidade com Jesus. Foi assim com Pedro, é assim com a igreja hoje. Quando nós ouvimos, meditamos e conhecemos, crescemos no conhecimento da letra, do que está escrito. Agora, quando nós pegamos essa letra, esse ensinamento, essa doutrina, os princípios de Jesus, e começamos a praticá-los, começamos a conhecer em graça. Por quê? Graça é cada dia mais crescer em intimidade, e você cresce em intimidade praticando o que Jesus está ensinando. E quando você começa a conhecer e crescer na graça, você começa a ser revestido do que é incorruptível, você começa a ser revestido daquilo que é assentado na rocha. Glória a Deus. Portanto, quando você olha para a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não tem outro caminho a não ser que seja esse: o crescimento na graça, que é a prática da palavra, que leva à intimidade, que leva à profundidade de relacionamento ao ponto de chegar a ser um. Esse é o ápice do crescimento na graça. E não dá para crescer na graça sem ter o conhecimento da palavra. Portanto, que possamos estar atentos, igreja, nessa manhã, na nossa vida de consagração, no nosso estilo de vida, de que precisamos conhecer e crescer. Agora, o fruto disso tudo, que sinaliza que nós estamos no caminho certo, quando crescemos na graça e no conhecimento, isso traz responsabilidades, isso traz zelo, isso traz comprometimento, isso traz posicionamento, porque não podemos ter um crescimento, todo crescimento sem um alinhamento, todo crescimento sem uma direção,
é um conhecimento, é um crescimento desgovernado, é um conhecimento e crescimento que não dá destino, porque precisamos ter responsabilidade, zelo, comprometimento com a graça e com o conhecimento. Isso vem junto. Quando você começa a crescer na graça e no conhecimento, vem junto, escute bem, a responsabilidade, vem junto o zelo, vem junto o comprometimento, vem junto o testemunho. Conhecimento sem responsabilidade é um crescimento desordenado, é um crescimento de desordem, e Deus não habita em desordem. Nós vemos isso na criação. O mundo era sem forma, era vazio, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aí Deus foi começando a liberar palavras: haja, 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 e foi tudo sendo organizado. Assim é o crescimento com responsabilidade, com comprometimento, com zelo. É um crescimento ordenado, é um crescimento através do conhecimento que te leva à intimidade, e você vai crescendo com direção. Você vai crescendo com direção, vai apontando destino e cumprimento do propósito. Você não tem condições de crescer desordenadamente. Você não tem condições de crescer sem responsabilidade consciente. Você não tem condição de crescer sem o zelo. Quando você entra nesse posicionamento de crescimento na graça e no conhecimento, vem a responsabilidade, vem o zelo, vem o comprometimento, vem o temor, vem o testemunho. E quando você começa a entrar nesse ambiente profético, a sua história começa a ser mudada, direcionada para o cumprimento do propósito que Deus tem na nossa vida. Portanto, a palavra desta manhã é clara, objetiva. Precisamos ter esses instrumentos para continuar a nossa jornada de crescimento na graça, até atingirmos a condição de sermos um. A graça, o conhecimento, como Jesus falou e eu já disse aqui, aquele que ouve e pratica. Se você ouve a palavra, você passa a conhecer a palavra, você passa a meditar a palavra, e se você pratica, você passa a ter intimidade com a palavra, e você vai crescendo na graça. Quanto mais intimidade você tem com o Pai Celestial, mais Ele revela a vontade dEle para a sua vida, e mais você cresce na graça. Quanto mais você cresce no conhecimento, mais Deus vai apontando direção para a sua vida, porque o conhecimento te leva ao caminho da graça. A palavra anunciada, a palavra pregada, as boas novas, quando você começa a crescer nesse conhecimento, você começa a ter intimidade, e quando você tem intimidade, você começa a crescer na graça, e o Pai que está no céu vai revelando as coisas para os filhos. Lembra aquele versículo que o Espírito de Deus testifica em nós que somos filhos de Deus? Cada vez que você tem esse conhecimento, você busca a intimidade com o Pai, e você cresce na intimidade, você cresce na graça, e você vai crescendo até que você seja um com Jesus, com o corpo e com o Pai. O corpo que eu digo é a igreja. Portanto, a palavra nesta manhã está posta, que possamos crescer na graça e no conhecimento.
Precisamos, como o salmista fala no Salmo número 1, que o meu prazer é meditar na lei do Senhor. Quando você começa a meditar na lei do Senhor e praticar a lei do Senhor, ele fala lá, olha, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí a responsabilidade, olha aí o comprometimento. E quando você foge desse caminho e se chega mais para a intimidade com Deus, você cresce na graça, e na graça as revelações do Pai são mostradas para os filhos. E o salmista continua dizendo que quando o nosso prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, olha que maravilha quando nós buscamos essa intimidade na graça. Ele será plantado junto a ribeiros de águas, ele será plantado junto a ribeiros de águas, cujas folhagens não murcham, no devido tempo dá o fruto, na intimidade, no crescimento da graça, no devido tempo, você vai frutificar. No crescimento do conhecimento, no devido tempo, você vai começar a ser referencial. Então precisamos, a igreja precisa ser o referencial na face da terra, o referencial de cura, o referencial de verdade, o referencial que faz a diferença. Quando nós começamos a crescer no conhecimento da graça, crescer na graça e no conhecimento, a gente olha para a vida dos apóstolos, olha a trajetória do apóstolo Pedro, nós acabamos de ler aquilo que ele escreveu. Olha a trajetória de crescimento na graça e no conhecimento. Veja aquele episódio que Jesus pergunta: olha, o que estão falando quem eu sou aí fora? A gente fala, você é o profeta, Elias, alguns dos profetas. E vocês, discípulos, quem eu sou para vocês? Pedro, como sempre, com aquela intrepidez, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele: feliz é tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro já estava crescendo na graça, e Deus já estava revelando a ele quem Jesus era. Quando nós crescemos na graça, o Pai revela quem nós somos nele e para ele. Quando nós crescemos na graça, essa conexão do Pai com o Filho, ela fica direta, sem nenhuma obstrução. Pedro estava crescendo no conhecimento de saber quem era Jesus, o homem de Nazaré, e também crescendo na graça, na intimidade com o Messias, o Cristo. Então precisamos ter esse relacionamento, a igreja precisa ter esse relacionamento de crescimento na graça e no conhecimento. Como é que pode, nós que somos filhos de Deus, eu digo como é que pode mesmo, mas sem peso, mas aí que entra a responsabilidade de não estudar as Escrituras. A nossa fé é tão grande que não é capaz de fazermos 3 ou 4 horas por dia, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, saber o que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Que fé é essa que não nos conduz ao conhecimento das Escrituras? Que fé é essa que não nos leva a meditar dia e noite na palavra, mas temos tempo para resolver as coisas da nossa vida, temos tempo para a série, para o filme, para isso, para aquilo. Eu não sou contrário a uma vida social, mas sou sim denunciador daquele que negligencia o conhecimento da palavra. E quando Deus denuncia algo em nós, é para o nosso bem e não para a nossa condenação, porque Jesus falou: eu vim para salvar e não para condenar. Então
Quando Jesus nos exorta, é através do amor, e quando eu falo isso, nesse tom de denúncia, é porque quem ama se preocupa, quem ama dá destino, quem ama protege, para que ele possa viver dias melhores. Então, como a nossa fé não pode nos conduzir ao conhecimento? Quantas pessoas nós temos na igreja que não têm o conhecimento da palavra? Eu não estou falando que você precisa ser um teólogo, eu estou falando do conhecimento de Deus, provando disso aqui na nossa vida. Você não precisa decorar versículos, capítulos, mas precisa saber quem é Jesus, precisa saber quem é Deus Pai, precisa saber quem é o Espírito Santo. Você precisa ter uma conexão mais profunda com o crescimento do conhecimento e da graça. A igreja não pode viver sem essa questão resolvida. A palavra de Deus, ela é clara, gente. Vamos encontrar a Deus quando buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Não é metade, não é um terço, não é um quarto, é tudo, é totalidade. Precisamos ter essa consciência de crescimento. Se você deseja crescer na graça, você precisa conhecer a palavra, praticar a palavra e ter intimidade relacional com Deus. Não temos tempo de jejuar, não temos tempo de orar. Uma igreja apostólica é aquela que mantém as práticas da igreja primitiva, a igreja pelo qual Jesus morreu, deu a sua vida, deixou, ele foi bem claro: ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei. É ordem. Jesus ordenou à igreja princípios inegociáveis, princípios que precisam ser praticados para que possamos crescer na graça, para que possamos crescer no conhecimento. Não tem como negociar essas questões. O mundo modernizou, a sociedade modernizou, a ciência evoluiu. Graças a Deus pela evolução da ciência, pela medicina, graças a Deus. Mas o Evangelho, ele não precisa disso, de evolução, porque o nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é o ápice da evolução. As coisas estão evoluindo, Deus já é. Eu sou o que sou. Eu vou em nome de quem? Vai no nome do eu sou. Então, irmãos, não podemos negligenciar esse ponto de crescer na graça e crescer no conhecimento. E ele termina assim: a ele seja a glória e para sempre. Quando nós crescemos no conhecimento, é para a glória dele. Quando nós crescemos na graça, é para a glória dele. Quando a igreja avança, é para a glória dele. Então, queridos, que possamos guardar isso no coração. Vamos desenhar mais uma vez, para ficar guardadinho lá dentro do nosso coração. Crescer no conhecimento, você pode conectar com o que Jesus falou. O homem que ouve e pratica as minhas palavras é considerado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se você ouve, você começa a conhecer, começa a entrar em você, você começa a meditar. Salmista medita na lei dia e noite.
você começa a conhecer, e você começa a crescer à medida que vai conhecendo a palavra. E quando você vai conhecendo a palavra, você vai começar a crescer na graça, porque a graça, quanto mais intimidade você tem com Deus, através do Espírito Santo, você começa a crescer na graça, intimidade. Você pode usar oração, que te leva à intimidade. A oração é um instrumento de intimidade, de o que? Com o Pai. E onde há intimidade, há revelação. E aí você vai sendo revelado das coisas de Deus na sua vida, e você vai crescendo em graça. Conhecimento da palavra, intimidade com Deus, você cresce na graça e no conhecimento. Que essa palavra possa frutificar no nosso coração, e que o Espírito Santo possa a cada dia mais conduzir o nosso conhecimento, conduzir a nossa intimidade, fazendo-nos crescer tanto na graça como no conhecimento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que na quarta-feira nós estaremos aqui falando mais um pouquinho dessa boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Que todos nós tenhamos uma segunda-feira abençoada. E na quarta, vou repetir, quarta-feira, às 8h30 da manhã, estaremos aqui na rua Mário Barbeiro, 121, Vila Valqueire, às 8h30 da manhã. Graça e paz, e até a próxima.